Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um dos mercados mais lucrativos da Bolsa de Valores, o mercado de commodities. Hoje você vai aprender a operar milho, café, boi gordo e soja. Vem comigo! Olá, tudo certo com você? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Felipe Dabu, sou trader e investidor há mais de 10 anos e também sou fundador aqui do canal Trade de Valor, um espaço que busca te ajudar a investir e operar melhor na Bolsa de Valores. Todos os dias eu faço lives de fechamento aqui no canal, onde eu começo analisando os principais ativos do mercado. Então a gente analisa lá o índice Bovespa, o dólar, os juros e num determinado momento eu chego nas commodities. Milho, soja, boi e todo santo dia, sem exceção, tem alguém que me pede para fazer um vídeo explicando melhor sobre como operar as commodities da B3. Até porque esse é um mercado gigantesco e pouco explorado pelos educadores de bolsa. A gente vê a galera operando ações, índice, dólar, mas quase não se fala nas commodities. Nesse vídeo eu prometo te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esse mercado. Só antes da gente começar, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações para você receber mais conteúdos como este aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre as commodities é que todas elas são negociadas na B3 através de contratos futuros. Por que eu tô te falando isso? Porque é importante você entender que a maior parte das corretoras vai exigir que você assine um termo de responsabilidade para habilitar a negociação na BMF Bovespa. As corretoras fazem isso porque os contratos futuros são um tipo de derivativo e operar derivativos carrega um risco um pouco maior do que operar as ações. Isso porque você consegue utilizar o artifício da alavancagem nesse mercado. Ou seja, você consegue operar com mais dinheiro do que você tem. E isso é arriscadíssimo. Tá? Por um lado você consegue potencializar os teus ganhos, mas por outro lado você também pode potencializar as suas perdas. A gente vai falar mais pra frente sobre isso neste vídeo. Por hora, é importante que você entenda que operar commodities é estar operando um contrato futuro, que por sua vez é um derivativo. Derivativo, como o próprio nome diz, é um instrumento financeiro cujo preço deriva de algum ativo, que pode ser físico, né, ou tangível, como boi, soja, milho, café, ou intangível, dólar, índice Bovespa, índice S&P, Bitcoin. Existem vários tipos de derivativos, opções, contratos a termo, swaps e contratos futuros, que é o nosso caso aqui. Em resumo, pessoal, um contrato futuro é um compromisso de compra ou venda de uma certa quantidade de um bem em uma data futura a um preço pré-definido. Existem duas serventias para os contratos futuros. Ou ele vai servir como um hedge, como uma ferramenta de proteção, ou ele simplesmente vai ser utilizado para especulação, que também é o nosso caso aqui. Mas para fins de curiosidade, eu acho interessante a gente explicar como o contrato futuro pode ser utilizado como instrumento de proteção. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você é um sujeito que possui uma fazenda e nessa sua fazenda existe uma plantação de milho. Hoje você consegue colher 100 mil sacas de milho e vendê-las a R$50 cada, embolsando 5 milhões. Você está confortável com esse valor, ele consegue pagar todos os seus custos de colheita e ainda lhe sobra um bom lucro. Então nesse processo de produção você consegue ter uma renda bruta de 5 milhões. Porém, vamos dizer que não chegou ainda a época da colheita e até lá tudo pode acontecer. Caso o preço da saca despenque para R$25, por exemplo, isso representaria uma perda de 2,5 milhões de reais para você. A fim de se proteger, você vende contratos futuros das suas sacas para a data da sua colheita no valor de R$50 por saca de milho. Daqui para frente, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, o preço da saca não se mexer.
o que raramente acontece. Segundo, o preço da saca subir. E em terceiro, o preço da saca cair. Vamos avaliar os dois últimos cenários, que são os mais prováveis. Supondo que o preço da saca chegou a bater R$70, nesse caso, você vende as suas 100 mil sacas no mercado à vista por R$70, com uma renda bruta de R$7 milhões. Como a operação de venda no mercado futuro gerou um prejuízo de R$2 milhões, você acaba tendo no final das contas a renda bruta que você considerava confortável no dia do contrato, R$5 milhões. Agora suponhamos que o preço da saca chegou a bater R$30. Nesse caso, você vende as suas 100 mil sacas no mercado à vista por R$30, totalizando uma renda bruta de apenas R$3 milhões. Mas em contrapartida, a tua operação de venda no mercado futuro gerou um lucro de R$2 milhões, visto que o preço da saca caiu. O resultado final foi novamente o valor esperado de R$5 milhões. Veja que em qualquer situação, você está protegido porque você fixou o preço de venda das suas sacas. Agora, a não ser que você tenha uma plantação de milho e utilize os contratos futuros para redear a sua safra, você vai acabar utilizando eles para especulação, ou seja, comprar barato e vender caro ou vice-versa, se aproveitar dessas flutuações do preço. E para fazer isso, a gente precisa entender as características de cada contrato. Todo contrato futuro vai ser formado por 3 letras fixas que representam o código do ativo que está sendo operado, mais uma letra que varia dependendo do mês de vencimento do contrato, mais um número que representa o ano de vencimento no contrato. Então, por exemplo, se eu opero o contrato CCM U24, basicamente eu estou me referindo ao contrato de milho, pois ele começa com as letras iniciais CCM, que vence em setembro de 2024, por conta da letra U seguida do número 24. Agora, se eu opero o contrato ICF Z25, eu estou me referindo ao contrato de café, pois ele começa com as letras ICF, que vence em dezembro de 2025, por conta da letra Z seguida do número 25. Todo o contrato futuro, sem exceção, vai ser composto dessa forma. Outra coisa que você precisa entender é que todo o contrato futuro vai ser cotado em pontos e possui uma unidade de negociação. Multiplica-se a pontuação do contrato pela unidade de negociação para descobrir o volume de um contrato. Por exemplo, o contrato de milho possui uma unidade de negociação, onde cada contrato equivale a 450 sacas. Se o contrato de milho está cotado a 62,90 pontos, então cada contrato custa R$ 28.305. Isso porque 62,90 vezes 450 é igual a 28.305. Cada contrato possui sua própria unidade de negociação dependendo da commodity que ele representa. O milho é 450 sacas, o boi gordo é 330 arrobas. Então, se o contrato do boi está cotado a 241,65 pontos, ele custa R$ 79.744,50. A soja possui uma unidade de 450 sacas e o café possui uma unidade de 100 sacas. A única diferença no caso da soja e do café é que os seus contratos são precificados em dólar, ou seja, você ainda precisa multiplicar a unidade de negociação e a cotação em pontos pela cotação do dólar na data que você está realizando a tua operação para descobrir qual é o volume do contrato em reais. Se um contrato de café vale 264 pontos, multiplicamos esse valor pela unidade de negociação, 100 no caso, e ainda pela cotação do dólar, 5,12 digamos, estou pegando a cotação de hoje aqui. Então fica 264 vezes 100 vezes 5,12, R$ 135.168 é o volume de um contrato de café. Ah, Felipe, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Com o tempo, você vai memorizando as unidades de negociação e as moedas em que cada contrato é precificado. Fique tranquilo. Se você utiliza uma plataforma como o Profit, da Nelogica, para operar, fica mais fácil porque ele já te dá o preço do contrato lá. Agora, uma pergunta que sempre surge é a seguinte: eu preciso ter o valor de cada contrato na conta da minha corretora para poder operar ele? Em outras palavras, se um contrato de milho está custando R$30 mil
reais, eu preciso ter 30 mil na minha conta da corretora para comprar e vender o milho? E a resposta para essa pergunta é não. Isso porque no mercado futuro você consegue operar, como a gente diz, na margem. Corretora só exige que você tenha uma pequena porcentagem do valor desse contrato na conta para poder comprar um contrato inteiro. E é aí que mora o perigo, pois fazendo isso você está se alavancando, você está operando um dinheiro que você não tem. E assim como você pode ter ganhos muito elevados fazendo isso, as perdas também são devastadoras. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você acredite que o boi gordo vai subir, beleza? O contrato do boi está custando, digamos, 200 pontos. Você já sabe que para descobrir o preço de um contrato, basta multiplicar por 330. Ou seja, um contrato de boi está custando 66 mil reais. Digamos que você só tenha 20 mil na sua conta da corretora e a margem para operar um contrato do boi é de 6%. Ah, Felipe, mas o que determina essa margem? Depende, tá? Depende da corretora e depende da commodity. Vamos assumir que é de 6% aqui. 6% de 66 mil reais é 3.960 reais. Se você tem 20 mil na sua conta, você consegue operar até 5 contratos, pois 20 mil divididos por 3.960 dá 5 e alguma coisa aí. Ou seja, você com 20 mil reais está operando 330 mil reais. Veja, um contrato do boi custa 66 mil e você comprou 5 contratos. Se esse contrato que está custando 200 pontos vai para 210 pontos, isso representa um lucro de 16.500 reais, pois cada ponto é 330 reais por contrato. Entendeu? Agora, se o boi cair 10 pontos, você perde 16.500 reais. Então, pessoal, percebam como o mercado de commodities, não só o mercado de commodities, mas todo o mercado futuro é arriscado. Eu sempre recomendo que você utilize regras de gerenciamento de risco e ordens de stop para proteger as suas operações. Eu, por exemplo, nunca arrisco mais do que 3% do meu capital numa única operação, mesmo se tratando do mercado futuro. Eu quase nunca utilizo o artifício da alavancagem. Eu gosto do mercado futuro, especialmente do mercado de commodities, por ser um derivativo onde eu posso fazer a diversificação da minha carteira em momentos onde as ações estão mais fracas. Por exemplo, nos últimos meses, o índice Bovespa não saiu do lugar. Desde janeiro ele está dentro lá de uma consolidação chata pra caramba. E com isso, a maior parte das ações da bolsa também está de lado e gerando poucas oportunidades. Você tinha que saber selecionar muito bem os seus ativos para se dar bem num cenário como este. Ou você poderia estar operando as commodities. Se liga nesse movimento lindo que o café fez durante os meses de março e de abril. Você vai notar que as commodities são ativos extremamente direcionais. Raramente elas ficam de lado por muito tempo. Geralmente elas estão em tendência e para nós que utilizamos de estratégias seguidoras de tendência para ganhar dinheiro no mercado, isso é ótimo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me esforcei aqui para deixar esse conteúdo mais denso, mais técnico, bem acessível, bem compreensível. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.